Muito bom dia nesse Maná Diário. Hoje eu quero refletir com vocês sobre o primeiro diálogo entre um homem, na verdade a mulher e o diabo, que é registrado na palavra. Está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. E esse diálogo ele é muito interessante porque quando você aprende na palavra qual é a estratégia que o diabo usa, eu cheguei à conclusão já há algum tempo de que o diabo não sabe criar. Essa é uma característica do homem. Quando Deus criou o homem, também criou os anjos. E o diabo nada mais é do que um anjo caído. E ele não sabe criar, o anjo não cria. Quem cria é o homem é que faz as coisas, que ele imagina as coisas e executa as coisas. Então a estratégia que o diabo usou com Eva, naquele diálogo, fatídico diálogo lá no paraíso, é a mesma estratégia que ele usa comigo e com você até hoje. Então a gente precisa entender qual é essa estratégia para que a gente possa aprender a combatê-lo, a refutar tudo aquilo que ele fez com Eva e que levou a essa tragédia humana que foi a desobediência e o pecado. Então lá no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, quer dizer, a serpente disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É interessante que nesse diálogo que Satanás e a mulher, eu destaco três coisas que são fundamentais para você compreender qual é a estratégia de Satanás no dia a dia da sua vida. Eu costumo dizer que o Evangelho ele tem que ser prático. Tudo aquilo que a gente aprende na palavra, se não é possível a gente aplicar no dia a dia da nossa vida, ele é apenas uma estratégia cultural. Mas eu quero aqui destacar, então, em primeiro lugar, que a estratégia que Satanás usa sempre conosco, é a mesma que ele usou para Eva, foi primeiro colocar uma dúvida na palavra de Deus. Vamos lembrar que Eva ali estava sem pecado, ela foi criada por Deus, assim como o homem, Eva também não tinha pecado. Ela não conhecia o bem e o mal, que era uma proibição que Deus fez para uma árvore que estava lá colocada no jardim. Eles podiam comer de todas as árvores, é isso que foi que Deus disse. E aí Satanás coloca, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa palavra, do jeito que ele fez, não foi exatamente o que Deus falou. Ele distorce a palavra. Então no versículo 2 aqui do mesmo livro de Gênesis, no capítulo 2, melhor dizendo, no versículo 16 e 17, ele diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, então Deus não falou com Eva, falou com Adão. E Adão, naturalmente, depois que Deus criou Eva, Adão contou isso para Eva. Por isso que Eva distorceu um pouco a palavra, quando ela respondeu para Satanás, diz assim, nem nele tocareis. Deus não falou isso, porque olha aqui como ele falou para Adão. Ordenou Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, a pergunta que Satanás fez, da maneira que ele fez, já estava distorcendo a palavra. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, não foi isso que Deus falou. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa palavra, essa expressão, certamente morrerás, o diabo continuou então nesse diálogo, quando ele percebeu que na pergunta que ele fez distorcida para Eva, Eva respondeu
com pouco conhecimento, porque ela acrescentou alguma coisa dizendo nem nele tocareis, ele avançou na direção de dizer o seguinte, certamente não morrereis. Ele fez uma afirmação no versículo, aqui no versículo 4, ele fez uma afirmação, certamente não morrereis. Então, da dúvida que ele colocou na cabeça de Eva, ele passou para a mentira. Na verdade, não era uma mentira, era uma meia-verdade. E essa é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção no mundo que nós vivemos hoje, esse mundo do fake news. Fake news é uma expressão inglesa que quer dizer mentira. Satanás ele é habilidoso, porque ele é o pai da mentira, então ele é habilidoso na colocação da mentira, e de forma que pareça verdade. Não está escrito aqui, mas eu tenho a impressão que Eva, quando comeu, já em cima da dúvida que tinha sido colocada, quando ela comeu, talvez ela esperasse, ou como ela não conhecia a morte, porque a vida era eterna para eles, talvez ela esperasse que fosse morrer na hora. E não morreu. Ela arriscou. Ela fez ela pulou num abismo, confiando na palavra do diabo e não da palavra de Deus. E quando ela, comendo, não morreu instantaneamente, aquilo passou a ser verdade para ela, ao invés de uma meia-verdade, ou de uma meia-mentira. E a terceira situação desse diálogo que eu quero enfatizar para vocês com relação ao que o diabo faz conosco, ele fez no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esta continua sendo a mesma estratégia que Satanás faz conosco. Ele quer fazer, a partir da dúvida que ele coloca na sua mente, ele cria uma meia-verdade, e a partir disto, você é pego no laço, porque ele quer que você seja igual a Deus. Sabe, quando o homem coloca em dúvida a criação ou a palavra de Deus, dizendo coisas contrárias à posição que Deus quer que eu e você tenhamos, você está caindo nesse engodo de Satanás. Eu espero que essa palavra que foi muito forte para mim hoje, nesse dia de hoje, você reflita nisso durante o dia, em situações que você vai passar no dia a dia. O diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. E ele fica 24 horas tentando provocar você, tentando trazer exatamente essas três coisas que na estratégia que ele usou com Eva e que continua usando com a humanidade. Primeiro, ele coloca uma dúvida sobre a palavra de Deus. Depois ele traz uma mentira que é revestida de verdade, é uma falácia, é uma meia-verdade, é um fake news. E depois ele te leva a pensar que você pode ser igual a Deus no aspecto de discernir as coisas e decidir as coisas por si só e não procurando aquilo que Deus quer. Eu vou orar com você para que você se revista da segurança do Senhor e coloque na mão dele a proteção que ele tem oferecido e como sempre ofereceu para o homem e para a mulher quando criou. Senhor amado, eu te louvo, Pai, te louvo pela sua palavra, porque ela é muito rica. Ela tem nos ensinado, faça com que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento das coisas possam estar alicerçados naquilo que o Senhor quer preparar para a nossa vida, Pai. Que no dia de hoje nós possamos, quando formos defrontados com situações semelhantes a essa que nós falamos, nós possamos lembrar que o Senhor tem o controle completo, o Senhor nos ama, o Senhor é o misericordioso, o Senhor nos criou com livre-arbítrio, com vontade de fazer as coisas, mas o Senhor nos deu também o Espírito Santo para nos orientar. Que nós possamos ser cada vez mais cheios do Espírito, que nós possamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus e entender que aquilo que o Senhor quer, quais são os propósitos que o Senhor quer para a nossa vida. Que o nosso dia seja um dia cheio de bênção para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você no dia de hoje e que o amor dele possa nos levar a entender a estratégia de Satanás como inimigo que ele é de nós. Deus abençoe.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.